Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Literatura 2. Daremos prosseguimento ao estudo das teorias críticas da literatura. Nós já falamos na primeira aula sobre o formalismo russo, fizemos algumas aplicações metodológicas, depois abordamos o estruturalismo. Hoje chegamos à terceira dessas correntes, que é o New Criticism. Então faremos uma breve apresentação do conceito, um pouco como chegou, e um pouco também do método de trabalho dos intelectuais que integram essa corrente. Bom, o princípio básico do New Criticism, esse nome na verdade é o mais recorrente. Vocês vão encontrar na literatura especializada em português muito essa expressão em inglês. Mas em Portugal, por exemplo, é comum a designação de neocrítica, né? Eu particularmente prefiro, né? Deixa a coisa mais dentro, né? do nosso sistema de estudo mesmo, do idioma propriamente dito. Então eu vou me referir à corrente sempre como neocrítica, né? E os seus estudiosos como neocríticos. Bom, a base é uma corrente americana, né? Que traz uma herança muito forte do formalismo russo, mas no sentido que se prende a uma certa textualidade, a uma certa materialidade do texto literário, mas com preocupações inovadoras e com um tratamento com uma perspectiva ligeiramente diferente, embora formal, do texto literário, do que faziam os formalistas russos, né? Os neocríticos pretendiam promover o que eles chamavam de close reading, né? Que é uma leitura fechada, uma leitura de perto, uma leitura exclusivamente imanente do texto, né? Então, por uma abordagem minuciosa dos elementos técnicos ou formais do enunciado poético. Na sua grande maioria, quase na sua totalidade, os neocríticos preferiram fazer análise de texto poético, né? Por as questões que de um certo modo justificam também essa preferência por parte dos formalistas, né? Mas nada impede, por exemplo, que um texto em prosa também seja analisado por essa corrente teórica, né? Mas ainda assim ela o tratará como uma espécie de enunciado poético, né? Então a corrente se propõe a analisar o texto nos seus aspectos mais técnicos possíveis, né? Mais minuciosos. E aí talvez uma diferença que é muito sutil, mas talvez consistente entre o formalismo russo e a neocrítica, né? Ambos promovem uma leitura imanente, ambos estão extremamente focados na materialidade do texto, né? Mas enquanto os formalistas viam a forma como uma espécie de matéria né, mais palpável, e pode parecer um paradoxo, mas é quase que abstrata, né, de tão vinculado a essa ideia de estudar a forma, né, pela forma. Os neocríticos estavam muito mais interessados em procedimentos técnicos, né? Claro, esses procedimentos elas são operados no eixo formal do texto, né? Mas ainda assim de técnicas, né, de manuseio, né, de determinadas estruturas literárias para conseguir algum fim, né? Então aí nós já temos quase que uma pequena diferença de perspectivas, né? Um está vinculado, né, ao processo formal propriamente dito, né, que é a neocrítica, e o outro talvez ao resultado desses processos, que é o formalismo russo. Bom, alguns princípios básicos, né? Os neocríticos partiam do princípio de que o texto literário deveria ser autônomo, né? A corrente surge como uma reação muito forte a um tipo de crítica vigente na época, né? Que vinculava um pouco a figura do autor à produção literária, né? Então era comum você explicar um texto literário a partir de dados biográficos, a partir de, enfim, de associações feitas com experiências vivenciadas pelo próprio poeta, ou por uma série de fatores que estão fora do texto, mas que de um certo modo estão vinculados à figura do autor, como
a época em que ele viveu, a sociedade que ele viveu, a cultura ao qual pertence e por aí vai, né? Então a neocrítica buscava promover um tipo de análise que fosse extremamente circunscrita ao terreno do literário, ao terreno do texto, da materialidade do texto, né? Então, continua, né, que passou a ser entendido como uma entidade independente, né, e não mais preso a esses fatores como biografia, cultura, história, e por aí vai, né, livres das supostas relações estabelecidas entre a sociedade, o artista e o texto, né. Então, esse eu acho que é o elemento fundador, né, norteador da neocrítica, né. É um tipo de abordagem que se fecha na materialidade do texto, né, nos seus procedimentos, nas técnicas utilizadas pelos autores para conseguir determinados fins. Por isso mesmo é que a gente diz que há uma diretriz, né, neocrítica que se volta para uma teoria objetiva da arte, né? No fim das contas, a neocrítica é uma espécie de antídoto contra um tipo de crítica impressionista que foi recorrente durante muitos séculos, mas que parecia que voltava, né, com uma certa força ali no final da primeira metade do século XX, né? Então, é uma tentativa de sistematizar, de criar quase que um procedimento tabular, digamos assim, né, de conhecimentos para promover a leitura do texto literário. Uma coisa interessante é que as outras correntes que a gente viu até aqui nitidamente apontam para um modelo de leitura de texto literário, ou seja, estão muito comprometidos com o método de se ler literatura e de se fazer crítica literária, né? Evidentemente, para se alcançar isso, essas correntes também são ancoradas em pressupostos teóricos, né? Mas os textos fundadores, né, os principais escritos daquelas correntes, né, o formalismo, o estruturalismo, parece se interessar muito mais por uma metodologia né, do fenômeno literário e da crítica especificamente do que com qualquer outras coisas. Bom, a neocrítica ela tem uma contribuição muito grande, sobretudo no campo da teoria literária, né? Então, às vezes é até difícil estabelecer um método, né, de análise muito preciso e muito minucioso, como nós fizemos, por exemplo, com o formalismo e estruturalismo, porque as maiores contribuições dos neocríticos são, de fato, de natureza teórica, né? Chegaremos a elas daqui a pouco, né, e é por isso que eu coloquei, existem praticamente dois focos de investigação, né, um de natureza teórica e um de natureza crítico-metodológica, né. Talvez em alguns momentos um método de análise não seja nem tão interessante assim, né, mas o conceito teórico que está por trás desse método, ele é visceral para que a leitura, né, ocorra de forma salutar, né, e traga dados interessantes. Um pouco mais à frente vocês vão entender melhor esses aspectos. Bom, esses são os principais representantes, né, da neocrítica, né? Seguramente o mais conhecido deles é esse primeiro, o Eliot, T.S. Eliot, né? Também escritor, né, poeta de mão cheia, o Lewis, né, e William Emerson, né, são os três nomes talvez mais, né, mais fortes, mais interessantes, né, para né, dentro dessa perspectiva. Bom, alguns procedimentos né, da neocrítica. Uma coisa interessante de antemão, deixa-me mudar aqui, o Eliot recusava a ideia de poesia como expressão da personalidade do poeta, né? Como eu falei um pouco antes, a neocrítica nasce como uma resposta dada a esse procedimento que era comum, né, de entender a literatura como reflexo imediato da expressão humana do autor, né? É só vocês fazerem um teste, quantas vezes vocês ainda hoje não ouvem, né, esse tipo de argumento, né?
A literatura é uma espécie de catarse, ou então de manifestação absoluta da alma do poeta, e por aí vai, né? Se estendermos esse conceito para o universo das artes como um todo, esse tipo de abordagem é ainda mais recorrente, né? Então, a arte como uma forma de expressão máxima dos desejos, das inquietudes, das tensões humanas. Tá? Bom, o Eliot, que é um dos principais nomes dessa corrente teórica, dessa corrente crítica, recusava muito essa ideia, né, de expressão da personalidade do poeta, né, concebendo-a como resultado consciente do trabalho do espírito que organiza as experiências da personalidade. Então, há uma espécie de persona lírica, digamos assim, né? Que é o objeto maior, né, de investigação dos neocríticos, não o autor, né, propriamente dito. Aliás, um dos fundamentos mais importantes da neocrítica é exatamente a morte do autor, né? A figura do autor não tem qualquer importância, né, numa análise dessa natureza, né? Ela não exerce influência, ela não dita normas, ela não orienta, né, na constituição de temas, de estruturas e coisas dessa natureza. É claro, no momento exato da análise, há sempre um respingo, né, né, de todo esse conhecimento que não tem como ser desprezado. Mas os adeptos da corrente acabam direcionando um pouco, né, esses argumentos extraliterários e os canalizam para a análise da forma e dos procedimentos técnicos especificamente, né? Bom, sobre esse aspecto, falava-se muito no correlato objetivo, né, que é uma alternativa dada, enfim, para essas questões de sensibilidade da arte, né, como é que a sensibilidade aflora no universo artístico, né? Para os neocríticos não passa de um manejo especial de técnicas e de formas que foram ali organizadas para criar um determinado efeito. Bom, então o que é o correlato objetivo? É a criação de um conjunto de objetos, eventos, situações ou atmosfera com o poder de despertar no leitor a emoção desejada, né? Então, é uma leitura interessante porque nós costumamos muito vincular a ideia de arte e literatura, especificamente, à condição, à vivência e, sobretudo, às emoções humanas, né? Então, a literatura seria um trâmite, né, poderoso entre a vida, né, e a linguagem e o leitor, né? Então, estaria envolvido nesse processo questões compassivas muito fortes, né? Os neocríticos abominavam esse tipo de diretriz, enfim, de orientação, né? Para eles, os sentimentos que nós acreditamos vivenciar, experienciar no ato da leitura, não passa da consequência de um arranjo técnico feito pelo escritor, né, para conseguir tal fim. E a eficácia da obra, a magnitude da obra, está exatamente em conseguir ou não esses sentimentos tecnicamente manipulados. A isso se deu o nome de correlato objetivo. É muito mais fácil entender esse aspecto pelo cinema, né? Quando você está assistindo um filme de suspense ou de terror, por exemplo, seguramente podem puxar da própria experiência, vocês seguramente tomam muitos sustos ao longo, né, da narrativa fílmica, né? Por que que isso acontece? Porque o diretor manipulou determinados procedimentos técnicos ali, em momentos específicos da película, para que o público sentisse medo, né, horror, né, naquele momento. E dependendo do filme, do gênero, né, os sentimentos de variadas ordens, né, pena, compaixão, amor, riso e por aí vai, né. Você pode ter num filme de terror, por exemplo, é engraçado que em determinados momentos, né, dependendo do filme, evidentemente, todo mundo do cinema sente um medo ao mesmo tempo, aquele horror, né, geral, né? Então não é à toa, né? Por que é que todo mundo sente medo ao mesmo tempo? Porque o diretor foi hábil na construção
dos elementos formais, né, na manipulação das formas, e ele conseguiu exatamente o efeito esperado naquela etapa do filme, né? Então, normalmente você tem uma música densa, uma música fechada, né? As cenas, né, normalmente tem um ângulo, né, fechado, uh, e algo muito inesperado invade esse ângulo, né? Você tem um ângulo aberto, você consegue ver, né, todo o ambiente. Então, isso limitaria muito a possibilidade de chegar a algo inusitado, assim, rapidamente, né, repetidamente, né? Então, por isso, o ângulo fechado, né? Normalmente você está no carro, quem nunca viu essa cena, né? De repente alguém vem rápido e bate a mão, né? Isso causa um susto não só no personagem, mas também no leitor, né? Então esse é o correlato objetivo, é como se fosse uma relação estabelecida entre as técnicas utilizadas pelo escritor e o sentimento que essas técnicas podem gerar, mas sempre um mecanismo técnico, nunca uma emoção da alma humana, sei lá, muito subjetivo, ligado a vivências anteriores ou coisa do tipo, né? Sempre muito técnico. Por isso mesmo, o correlato objetivo não passa de uma reação emocional às técnicas empregadas pelo texto, que é o que eu acabei de falar, né? Bom, mais alguns aspectos interessantes aqui, né? Os neocríticos normalmente são adeptos de uma certa concretude na poesia, né? Eles gostam da materialidade da poesia objetiva, plástica, referencial, né? Então, adeptos desse tipo de poesia, os neocríticos buscam reflexos do estado emocional das personas líricas na objetividade do discurso literário, né? Então, até o termo sujeito, indivíduo, por exemplo, que é muito comum, né, em outras abordagens teóricas, aqui dificilmente aparece, né? Então, eles optam por o termo persona lírica, para deixar bem claro que os sujeitos que estão envolvidos na construção de uma obra de arte, de um texto literário, não deve se confundir com o sujeito que se encontra fora dele, né? E muito menos com o autor que escreve e desenha esses personagens, né? Então, essa é uma questão basilar, é uma questão nodal para a neocrítica. A distinção entre o mundo que está fora do texto e o mundo que está dentro do texto, né? Na literatura, é como se na literatura não houvesse muita referencialidade, né? No sentido de, claro, as formas são resultados de uma referência do mundo, de cultura, né? Mas não há muito espelhamento no sentido de que a obra é como se fosse uma duplicação da vivência, né? Não, né? Uma coisa é a vida, né, fora do livro, né? Que tem as suas leis físicas, biológicas e por aí vai. Outra coisa é a vida dentro de um livro, que tem suas leis puramente estéticas, né? Construídas dentro do discurso literário, né? Que tem toda a sua especificidade. Outra questão interessante, o texto funciona como a concretização de uma experiência sem se confundir com a ideia de projeção de traços da personalidade do autor, né? É muito comum, eu vejo com muita frequência, né, ainda hoje, né, anos 90, 2000, 2010, estudos que buscam um pouco identificar traços de personalidades, síndromes, medos e por aí vai na escritura de um autor, né? Então, já vi, por exemplo, trabalhos dessa natureza referente à obra da Clarice Lispector, do Machado de Assis, do Drummond, do Manuel Bandeira, trabalhos, por exemplo, querendo identificar traços de preconceito na obra de algum desses escritores e por aí vai, né? Na perspectiva da neocrítica, isso jamais será possível, né? Não significa que estudos dessa natureza não possam ser feitos. Eles podem e devem ser feitos, mas para os neocríticos, eles não pertencem ao campo da teoria da literatura, e sim ao campo da psicologia, né? Você tentar encontrar projeção de traços de personalidades na obra de um autor é um tipo de trabalho que foge completamente ao escopo da crítica literária, né, para esse grupo específico de intelectuais. Então veja que o tempo todo eles tentam mesmo estabelecer uma distinção
muito segura, muito forte entre o universo literário, né, e o universo antropológico, humano, digamos assim. O poema sempre comporta uma pequena ficção. Essa questão da ficção é interessante. Embora os neocríticos optem, né, privilegiem, digamos assim, a análise da poesia, né, porque na poesia também a manipulação, né, dos elementos formais, dos mecanismos técnicos, ela é muito mais ostensiva e muito mais evidente, né? Então há uma nítida predileção por esse gênero, né? Mas ainda assim eles buscam estabelecer uma análise por um viés de ficcionalidade, né? E aí eles chamam de ficção, né? Então mesmo o poema que tem uma carga lírica e uma imersão, digamos assim, na profundidade do ser, as análises da neocrítica são orientadas por esse senso de ficção, né? É como se mesmo um poema tivesse uma história a contar. Nem que essa história seja um mergulho na interioridade do sujeito, mas ainda assim é uma história, né? Então esse caráter de ficção, né, que se vincula a uma noção de enredo, digamos assim, vai de um certo modo direcionar também o olhar que o crítico deve lançar sobre o texto literário. Lá mais à frente, a gente vai terminar essa aula apontando alguns procedimentos metodológicos, né? Então, pouco mais à frente, eu vou falar especificamente sobre esse aspecto, né? Vocês vão se lembrar, né, disso. Bom, mais alguns elementos norteadores da neocrítica. Esses aspectos são muito interessantes. Como eu falei, a neocrítica trouxe noções teóricas muito fortes para o entendimento não do texto literário especificamente, mas do fenômeno literário como um todo, né? A primeira delas é a ideia de tensão. Bom, vamos lá. A neocrítica se propõe a examinar a tensão metafórica e paradoxal entre os vocábulos. Esses traços formais compõem a chamada textura do poema. Isso é fundamental, responsável pelo significado estético do enunciado. Então, se existe um objeto, digamos assim, específico, a que os neocríticos recorreriam com mais insistência, seria o que nós chamamos de textura do poema, né? Lembrem-se que os formalistas elegeram a literariedade como objeto de investigação, talvez mais ainda do que o próprio texto literário, né? Então, é uma investigação mais dos elementos que tornam um texto literatura do que a própria literatura propriamente dita, né? Os neocríticos vão se voltar para a textura do poema. E eu acho que a palavra textura é muito interessante. Primeiro porque ela comporta semanticamente a ideia de trabalho, de procedimento, né? Textura é uma tessitura, é um fazer tecido, né? O texto é um tecido. Então, quando você se propõe a analisar esse tipo de coisa, você se propõe a analisar um procedimento, mas também uma matéria, né? Porque a textura é material, é palpável, é visível, está ali, né, à sua frente. Acontece que não é só isso, né? Essa textura, ela é fundamentada por uma série de, né, o que ele chama de tensão metafórica, né? Todo texto literário, querendo ou não, tenta resolver alguma espécie de tensão que seria quase que universal, né? Assim pensam os neocríticos, né? Então, e aí eu já adianto, esse é um dos procedimentos metodológicos primeiros que o crítico deve estabelecer. Qual é a tensão metafórica que alimenta, por exemplo, a construção de um texto qualquer, né? Então elas podem ser de variadas ordens, mas sempre nessa polaridade, né? O que garante a tensão do texto. Então, sei lá, por exemplos, a tensão entre o jovem e o velho, o moderno e o tradicional, entre o homem e a mulher, entre o rio e o fogo, entre a natureza e a industrialização, e os exemplos, né, seguiriam ad infinito, né? Então, os neocríticos pensam que todo o texto literário ele traz
alguma dessa tensão, né? E toda a tessitura textual, ela se articula para materializar essa tensão, né? Então, lembra do famoso poema do Camões, onde ele fala das mudanças do tempo, né? Mudam-se as coisas, mudam-se os gostos e por aí vai, né? Então, uma nítida tensão entre o passado e o presente, né? Ou o futuro, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Uma certa tensão entre a racionalidade e a emoção, entre o amor desejado e o amor idealizado e por aí vai, né? Então, identificar essa tensão talvez seja o primeiro aspecto que o crítico deva fazer para promover uma análise dentro dos princípios da neocrítica. Bom, eu falei que essa corrente traz importantes considerações teóricas mesmo, né? Antes de ser uma metodologia de análise, existem alguns pontos que são importantes para a gente entender a natureza, né? O fenômeno da criação literária. Falei um pouco, né, sobre isso, mas aqui eu concretizo, né, nessa passagem. A primeira delas é o que a gente chama de a falácia da intenção, né? Que consiste na ideia de que o entendimento de um texto resulta da descoberta da intenção do autor ou identificação dos problemas. A falácia da intenção é que é isso, né? O entendimento do texto resulta da descoberta do autor. Ora, quantas vezes nós já não ouvimos esse tipo de observação, né? Quantas vezes você mesmo não se perguntou, mas afinal de contas, o que é que o autor quer dizer com isso, né? Bom, para os neocríticos, esse é um tipo de pergunta que não faz sentido algum. Por isso que se chama de falácia, né? É um erro, é um engano, né? A intenção do autor é um engano que deve ser evitado a todo custo, caso você queira ter um mínimo de objetividade no julgamento da obra literária, né? Então, o autor não quer dizer absolutamente nada. Todo o sentido do texto se encontra nele próprio, na materialidade do texto, no simulacro, né? Nas relações estabelecidas entre os diferentes elementos formais, estruturais, né? E técnicos, né? De composição. Então, eu já havia esboçado, né, essa ideia de que o autor tinha deixado de lado, e aqui se reforça ainda mais o argumento, né? A intenção do autor, entrevista que por acaso ele venha a conceder, tentando explicar a sua obra, nada disso deve ser levado em consideração. Porque o texto tem, né, pela sua própria natureza, né, de tessitura, né, o seu significado próprio, né? Um exemplo claro, né? Como a intenção às vezes pode falhar. Quantas vezes vocês já não passaram por uma experiência que de repente você, um amigo, enfim, um interlocutor qualquer, você fala uma coisa, a pessoa se chateia, diz, mas você falou isso comigo? Aí você diz, não foi isso que eu quis dizer, né? Na linguagem cotidiana, na interface ali, você tem a possibilidade de se corrigir a partir do momento em que você vê que o seu interlocutor, né, que você percebe que o interlocutor não entendeu a mensagem do jeito que ela deveria ser, né? Ora, no texto poético isso não acontece, no texto literário, porque você não tem um leitor ali, né, à sua frente para que leia e te dê um retorno. E mesmo que tivesse uma pessoa, esse leitor não pode assumir o papel, a imagem de um leitor em potencial, né, que equivaleria a, digamos, a soma, a uma espécie de média de todos os leitores do mundo, né? Se pensarmos assim, então, o que o autor quer dizer propriamente dito não faz muito sentido, né? O que importa de fato é o que a mensagem efetivamente diz, né? Então, é uma diferença muito grande entre o que você quer dizer com a mensagem e o que ela efetivamente diz, né? Por isso que os neocríticos abandonam, né, essa primeira opção, né, que penderia um pouco a análise para um caráter muito intimista, que não faz nenhum sentido, porque perde um pouco o rigor científico da coisa, né? E perderia muito da objetividade do trato, né? Então, a falácia da intenção é um dos pontos fundamentais, né, para a neocrítica. Bom, logo se percebe que a abordagem, então, do texto é feita de modo muito objetivo, né, muito preciso.
A correta leitura deve fundar-se em pressupostos objetivos, de modo que uma pessoa com o mínimo de condições técnicas possa promover exercício da leitura. Então a ideia é quase que formar uma espécie de cartilha, digamos assim, de procedimentos, né? Como se deve operar a leitura de um texto literário, seguindo esses aspectos, buscando identificar esse tipo de coisa, de modo que, se você tem o conhecimento técnico para operar essa leitura, você será capaz, né? Ou seja, é uma tentativa de podar qualquer tipo de interferência subjetiva, muito intimista, digamos assim, que possa nortear essas leituras. Claro, né, não precisa nem ir adiante para perceber que chega um determinado momento, claro, a proposta é interessante, sobretudo por essa tentativa de imprimir um caráter muito científico, exato, né, a nossa área, né, a leitura do texto literário. Lembramos que as ciências humanas como um todo, mas eu acho que em especial a área de letras, ela sofre ainda muito preconceito por determinados tipos de abordagem que é feita, né? Então, pessoas de outras áreas que não conhecem muito bem a especificidade né, do nosso campo de pesquisa, acabam, né, essas pessoas meio que criticando e subjugando um pouco o nosso trabalho por não oferecer critérios científicos ou objetivos suficientes né, para que o que nós fazemos seja entendido como ciência. Claro, isso é uma bobagem absoluta, né? Nós temos métodos específicos, metodologias, objetos e por aí vai, né? Mas a neocrítica, querendo ou não, parece que tentou consertar um pouco disso e dar esse caráter, né, mais técnico, mais científico para a análise do texto literário também. Mas é óbvio que uma coisa tão fechada, né, lembra que é close, né, na ideia de fechado, de perto e tal, né, orientações tão fechadas, tão objetivas para um objeto que é tão, como eu posso dizer, tão heterogêneo, né, tão sistêmico, né? O texto literário ele depende de muitas outras coisas, né, para existir, né, sobretudo de cultura, né? É claro que muitas críticas foram feitas a esse procedimento, né? Bom, temos aqui o texto é um organismo dinâmico, né, regido por tensões e ambiguidades. Note que a palavra tensão, ambiguidade aparece mais uma vez aqui, demonstrando que isso é de fato uma preocupação muito grande, né, desse grupo de intelectuais. Entender o poema equivale a resolver esses problemas estabelecidos pela relação entre as diversas unidades semânticas do texto, né? Então, logo mais à frente no roteiro eu vou explicar mais, mas esse que seria, enfim, o grande trabalho, né, de um ecocrítico, né? Resolver as tensões e as ambiguidades que todo texto tem, né? Sobretudo o texto poético, né? Então, identificar quais são essas tensões e ambiguidades no primeiro caso, explicá-las é o segundo, e tentar resolver no plano da crítica o que está estabelecido e posto no plano da unidade criadora, né, que é o texto literário propriamente dito. Bom, aqui eu coloco mais alguns elementos. Nós falamos já de falácia da intenção, né? Ou seja, os neocríticos não consideram a intenção do autor como argumento para análise do texto literário, bem pelo contrário, eles repudiam veementemente. E aqui nós temos outra falácia, né? A falácia da emoção, que consiste na ideia de que a análise do poema se confunde com o exame da emoção por ela desencadeada, né? Isso é muito comum também, né? Se é comum promovermos uma leitura ancorada no que o autor, né, falou em determinado momento, também é comum promover uma leitura amparada muito mais nas sensações, né, nos sentimentos que um determinado texto desperta, do que em elementos mais técnicos, digamos assim. Qual é o grande perigo disso, segundo esses autores? As sensações que um texto desperta em um leitor não são as mesmas, né, em todos os leitores. Se a gente pega com cinema, por exemplo, né, quantas vezes vocês já assistiram um filme e de repente numa consulta informal, rápida com colegas,
você ouve as mais diferentes opiniões, né? Ah, eu achei o filme sensacional. Aí o outro, nossa, é uma porcaria, não serve para nada. Ah, o filme é frio, sem graça, né? Ah, e aí vai, né? Então, assim, a arte, ela tem essa capacidade de desencadear sensações diferentes, né? Emoções diferentes no seu leitor, né? No seu espectador, né? No sentido geral. Dessa forma, promover um tipo de leitura calcado em emoções seria fugir um pouco da especificidade da arte, porque a emoção está no leitor, não no texto propriamente dito. O que está no texto são mecanismos formais, estruturais, técnicos, manipulados com o intuito de gerar uma emoção. Mas a emoção propriamente dita não está lá, né? É tanto que um poema pode fazer uma pessoa chorar e pode fazer outra não ter qualquer tipo de reação, né? Não esboçar. E aí entra são muitos critérios, né? Gosto, formação cultural, enfim, vínculo histórico, histórico de leitura e por aí vai. Eu, por exemplo, tenho um gosto muito voltado para escrituras que tem um caráter inovador muito forte, né? Desestabilizador, né? Escrituras que, de um certo modo, as estruturas literárias estão ali postas em xeque, né? Desarticuladas, né? Por exemplo, eu gosto de poesias mais objetivas, secas, visuais, mas eu confesso que é um tipo de texto que não costuma agradar a muita gente, né? Então, aquele tipo de texto que me causa a maior comoção normalmente é o tipo de texto que causa uma repulsa muito grande, né, a grande maioria dos leitores, né? Então, não confiar na falácia da emoção, né? Bom, o que o poema é, né? Então, a análise da emoção provocada pela arte pertence à psicologia, né? Da mesma forma que eu falei em relação ao autor. A crítica literária, então, compete à investigação formal do poema, procurando nele os elementos desencadeadores da emoção, né? Ou seja, o analista vai precisar analisar de perto como o simulacro foi construído, né? Ao invés de eu me enveredar pela emoção e falar do amor que eu sinto por determinada coisa, né? Ou porque eu estou chorando diante de tal passagem de um romance, etc. tal, eu preciso averiguar quais foram os mecanismos utilizados pelo escritor para que um leitor sentisse esse tipo de emoção. E aí o leitor pode ser você mesmo, não tem problema. A função do analista, portanto, é examinar o texto e não seu efeito. Porque se eu promovo uma análise das emoções, eu estou, na verdade, eu estou analisando o efeito que um texto causa em um leitor e não em um texto, e não a análise de um texto propriamente dito. E é exatamente isso que a neocrítica quer, né? Bom, vimos então a falácia né, da emoção, né, a falácia da intenção, e percebam que são dois fundamentos teóricos, né? Você não vai pegar um texto e ver onde é que está a falácia da emoção, né? É uma noção teórica, né, para se entender a natureza da literatura. E aqui nós temos outro ponto muito importante, muito caro para eles, né, que é a heresia da paráfrase, né? Tudo isso claro, tem um peso metodológico muito grande, né? Porque no fim das contas eles estão dizendo, olha, cuidado, não promova a leitura do texto literário a partir desses critérios especificamente, né? Porque eles vão levar ao fracasso. A heresia da paráfrase, os meus alunos normalmente conhecem, porque eu cito muito, né? Quando se pede para fazer um trabalho de crítica literária, né? Analisar um texto, normalmente, eu diria assim, chutando por alto, mas com convicção, que 90% dos alunos caem nesse erro, a heresia da paráfrase. O que é? Vamos lá. A paráfrase é a tradução de um texto supostamente difícil em termos simples e prosaicos. O senso comum costuma confundir análise literária com a explicação literal do texto.
confiante na ideia de que a decodificação do significado referencial basta para conferir consistência à leitura. Ou seja, o que é a heresia da paráfrase? Ao invés de você analisar, né, examinar, né, de você dar respostas para o problema, para os problemas do texto, você só está na sua análise, né, no seu artigo, enfim, reescrevendo o texto com outras palavras, né? Isso normalmente acontece quando o texto é muito hermético, difícil de se compreender, né? Quando as imagens não são muito corriqueiras e exigem de fato um esforço de concentração, né? E de conhecimento mesmo muito grande, né? Você pega, por exemplo, um poema, né, a obra do João Cabral, né, ou do Guimarães Rosa, né, ela é naturalmente muito hermética, né, porque existe muito procedimento ali, né, técnico, manipulação de formas, né, que acabam meio que, né, criando uma capa, digamos assim, né, não é uma leitura que se dá, né, de cara à primeira vista, né, tem o rio, um parto fluente e invertebrado como o de uma cadela, né? É um verso lá do poema O Cão Sem Plumas, do João Cabral. Então, olha só, tem o rio, um parto fluente e invertebrado como de uma cadela, né? Não é fácil você entender um verso como esse assim de primeira. E aí você vai pensando, né, no que isso quer dizer. E quando você encontra o significado de cada uma dessas imagens, né, normalmente o aluno faz lá a leitura mostrando o significado dessas imagens como se fosse, né, uma análise, quando na verdade não é. Você está dizendo de forma simplificada e mais direta o que o autor disse, né, de uma forma engenhosa, né, articulada, tal. Eu costumo até brincar com os meus alunos, né, dizendo assim: o autor teve uma preocupação tão grande, né, pensou seguramente horas, dias para criar um verso de efeito, e aí vem você e escreve a coisa da forma mais banal possível, né? Ou seja, jogou a obra no chão, né? Então tomem cuidado, é um procedimento muito comum na academia e deve ser evitado a todo custo. A paráfrase de um texto não é interpretação do texto. Ele sequer chega a ser um comentário, né? Naquele sentido que o Antônio Cândido fala aí na sala de aula, né? No livro Na Sala de Aula. Né? O comentário seria a parte primeira, né, de mapeamento de alguns dados, né, que venham a elucidar depois o texto, né, a análise do texto. Né? Ele sequer chega a um comentário. Ele é uma repetição, né, e desmedida e encabida nesse sentido. Né? Bom, o verdadeiro entendimento de uma imagem não consiste na captação do seu significado lógico, e sim na percepção de sua configuração estética, na fruição de seu valor expressivo. Né? Então, notem que ele tem uma aproximação muito grande com os princípios do formalismo russo. Né? Então, o que se quer investigar, no fim das contas, né, é uma configuração estética da literatura, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? Mais do que... né? Ele fala em significado. É óbvio que todo esse arcabouço formal, né, estrutural, material, tem um significado, né? Tem um sentido, né? Tem como eu posso dizer, um elemento semântico muito forte, né? Mas ainda assim captado a partir dessa fruição, né, do valor expressivo da literatura. Evita-se também o que se chama message hunting, né, que é os caçadores de mensagem. Né? Isto é, a leitura que encara a poesia como um mero instrumento de conteúdos ou sabedorias práticas. Isso é muito importante também. Né? É muito comum leitores, sobretudo leitores né, mais jovens, inexperientes, tentarem buscar no texto literário coisas que a gente viu muito na escola, né? Qual é a mensagem do texto, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Qual é a mensagem que esse autor quer passar? Ora, dependendo do texto, não tem mensagem alguma, né? Claro, a mensagem no sentido amplo da coisa sempre vai ter, mas as pessoas buscam muito ler obras quase que no sentido de uma autoajuda, né?
de uma autorreflexão e de um melhoramento, de uma espécie de evolução da personalidade, né? Então isso é uma besteira enorme, né? Eu costumo dizer que o bom texto literário não é aquele que te edifica, mas é o que destrói o leitor, né? É quando você sai da leitura completamente arruinado. As suas certezas estão todas postas no chão, né? Ele é extremamente desconstrutivista, né? Então, ler um texto literário tentando buscar esse sentido maior não faz sentido algum para a neocrítica. Ele, aliás, não deveria fazer sentido algum para a pessoa, né, para qualquer um. Mas aí cria-se um problema muito grande, porque nós vamos ver um pouco mais à frente, né, existem correntes, né, críticas que buscam exatamente esse tipo de coisa, né? O que é mais importante é... Aqui está traduzido como mensagem, né? Message hunting, caçador de mensagem, né? Mas seria algo que se aproximar, não é bem isso, mas seria algo que se aproxima disso, né? Os estudos culturais, por exemplo, estão muito vinculados a esses valores, né? E dependendo né, de quem esteja fazendo a leitura, às vezes o analista deixa de lado as questões estéticas e se fixam exclusivamente, né, nos valores, no senso político que uma determinada obra, né, revela, né? Então, ou seja, neocrítica e estudos culturais são correntes que repelem violentamente, né? Se repelem violentamente, né? Então, tomem cuidado se forem promover alguma pesquisa e da metodologia, quando tiver que indicar né, qual a corrente vai nortear as análises, né? A gente tem que ter cuidado para que essas correntes que são muito antagônicas, ou seja, desejam coisas que se encontram em polos muito distantes, elas não se confluam, né, no trabalho, porque isso vai dar um impasse metodológico, né? Então, enquanto os estudos culturais estão muito ligados na mensagem, no senso político, né, nos valores, né, que determinadas obras podem transmitir, né, notoriamente, né, de indivíduos que estiveram, que foram descentralizados, né, ao longo de todo o processo histórico, a neocrítica vai querer exatamente o oposto, né? Nada dessas mensagens importam, né? A obra não passa né, de um artefato técnico, e é assim que ela deve ser entendida. Bom, eu coloquei aqui um breve roteiro de análise, né? Recuperando, né, porque alguns elementos vistos, né? Porque, como eu falei, essas orientações teóricas são muito importantes, né? Primeiro, falácia da intenção, né? Não permitir de forma alguma que a vida, a biografia, depoimentos do autor interfiram na sua leitura, né? É um procedimento metodológico, né? Mas é um conhecimento teórico também. Falácia da emoção, né? Não querer que a análise do texto literário seja uma análise das emoções provocadas pelo texto, né? Né? Mas sim da forma mesmo, do manejo que o escritor deu ali para aquele conteúdo, né? Depois, da paráfrase, né? A heresia da paráfrase, né? Então, tomar o cuidado para não repetir, né, o que o autor fala, né? Não acreditar né, que uma análise nada mais é do que dizer de forma fácil, né, o que às vezes, né, no texto literário está um pouco escondido, está um pouco camuflado, né? Então, essas são orientações gerais que deve assim nortear a análise, né? Mas fora isso tem alguns aspectos mais específicos que vale a pena vermos. Bom, tem algumas etapas que ajudam a construir uma espécie de não seria um roteiro, mas quase que de mapa conceitual, digamos assim, que leva aos aspectos que realmente interessam aos neocríticos, né? Então são perguntazinhas básicas, né, que correspondem até às perguntas que os jornalistas fazem ao escrever uma matéria, né? Podem até parecer um pouco desarticuladas aqui, né? Mas elas são fundamentais, sabe? Assim, elas dão
um norte muito grande, né? Se a gente tiver fresco da mente, né, cada um desses agentes aqui, na hora de responder os outros elementos, né, de análise, né, isso vai clarear muito, né? Então, primeira coisa bem simples, responder esses elementos muito estruturais também. Quem está falando no texto, né? E tome cuidado para não confundir a figura né, né, do enunciado com o próprio autor, né? Quem é a figura textual, né? Quem é o narrador, quem é o lírico, quem é o indivíduo que tem a voz naquele texto, com quem ele está falando, né? Porque todo discurso é dirigido a outra pessoa, né? Essa pessoa pode aparecer de forma explícita, né, e concreta no texto, ou o próprio leitor pode ser esse interlocutor, né? A quem se dirige a mensagem. Então vejam que esses três aspectos, ele é muito, ele é um reflexo da teoria do Jacobson, né, sobre a linguagem, né, que foi a base fundadora dos formalistas russos também, né. Então quem fala, com quem fala e sobre quem fala, né, né, ou aqui no caso a quem se dirige a mensagem, né. Então ele está tratando daquele modelo, né, do Jacobson sobre a linguagem. Quem é o leitor implícito? Né? Uma coisa interessante, porque se a gente sabe quem é o leitor em potencial para aquela obra, muitas das justificativas técnicas, né, dos procedimentos utilizados pelo autor já vão ficar bastante claros, né? Onde fica o cenário, né? Aqui existe uma problemática na termologia do espaço, né, que é ampla, né, a distinção entre cenário, espaço, lugar, paisagem, ambiente, ambientação e por aí vai, né? Mas aqui é um sentido genérico, é um termo muito próprio. Quando se fala em cenário, não é cenário simplesmente, né, no sentido como hoje as teorias do espaço ficcional entendem, né? Mas é todo tipo de espaço presente em um texto literário, né? Ou seja, o cenário, aliás, a definição de cenário, se volta exatamente para essa artificialidade, para essa construção, né? O cenário é um espaço técnico, construído tecnicamente, né? Então, por isso que o termo é utilizado aqui. Ou seja, discussões sobre ambiente, lugar, não lugar, pela perspectiva da neocrítica, parece nem fazer tanto sentido, né? Já que eles partem do princípio de que tudo é construído artificialmente, né? Quando né? Quando se passa a história, aquilo tudo, né? Então, esses elementos todos aqui, né, se assemelham muito à construção de uma notícia, de jornal, né? Ele tem um caráter muito objetivo, muito informativo, mas elas já criam um mapa conceitual que, dependendo do rumo que a sua análise pode tomar, né, isso daqui pode ajudar muito. E termina com uma coisa que é muito interessante, muito importante para os neocríticos, que é aquilo que eles chamaram de metáfora central. Eu vou falar um pouco adiante, deixa-me ver se já é o próximo. Não, não é. Todo texto, segundo os neocríticos, se constrói em torno de uma metáfora central. Essa metáfora, ela é meio que histórica, né? Ela veio caminhando, ela é quase como um esqueleto, uma estrutura nodal que fundamenta a construção de todo e qualquer texto artístico, né? Eu lembro de uma passagem do Antoine Compagnon. O Compagnon não é um neocrítico, né, de forma alguma, mas essa especificamente lembra um pouco esse preceito, né? O Compagnon diz o seguinte: a análise do texto ela deve ser operada no plano da linguagem, das formas, da estrutura, e porque tema não define nada em literatura, né? Os temas na literatura, eles são basicamente os mesmos, eles vão sendo repetidos, né, continuamente, né? E a sensação que nós temos de estar pegando um texto, né, e que traz uma novidade, né, não é pelo tema especificamente, né, mas pelo arranjo que o escritor dá às formas, às estruturas, para abordar esse tema, né? Então é o arranjo formal que garante esse caráter de novidade constante da literatura, né? E aí vocês podem pegar qualquer obra, né? Sei lá, uma obra muito contemporânea, né? Claro, sempre, às vezes, vocês vão encontrar temas que são, de fato, inovadores. Até porque a literatura acompanha um pouco o desenvolvimento, um pouco não, acompanha muito
o desenvolvimento das culturas, da sociedade, né? As sociedades vão se modificando, o homem se modifica, automaticamente novos temas são postos em questão. Mas, no geral, existe mesmo essa recorrência, né? Então, o amor, a glória, o ódio, Deus, a relação com o outro, o medo, e por aí vai. São temas que já estão cristalizados. Então, isso cria uma espécie de metáfora, né? Metáfora no sentido de um sentido mor, né? Que corta todo o texto. Né? Então, o trabalho do neocrítico seria identificar essa metáfora central e articulá-la a esses elementos técnicos, esses e os outros, né, que vão aparecer, e a partir daí promover uma leitura, né? Então, primeiro aspecto, né? Qual é a metáfora central de um texto, né? Qual é a espinha dorsal do texto, né? Em torno de que metáfora central ele se organiza, né? Sei lá, por exemplo, quem leu um poema chamado A Máquina do Mundo, do Drummond, logo percebe que ali você tem um tema faustiano, né? Determinados escritores criam obras assim tão fenomenais, né, que a própria obra se torna a essa referência, a essa metáfora, né? Então a metáfora do Fausto, né, o indivíduo que queria conhecer todos os mistérios do mundo, né, ela é muito recorrente na literatura. E ela vem, né, os escritores vão escrevendo sobre isso e vão abordando, né, aspectos diferentes, perspectivas diferentes, mas você sabe que o cerne da coisa está ali, né? Então a metáfora central do poema, A Máquina do Mundo, seria o dilema de Fausto, o dilema faustiano, né? Só que Drummond, diferentemente do Goethe, né, o Fausto ele quer, né, insistentemente conhecer, né, no Fausto, né, tudo, né, ele daria, enfim, absolutamente tudo pelo esse conhecimento eterno. O sujeito do Drummond, não, ele avalia e acha que isso seria um peso, né, não ter mais nada de desconhecido, não poder mais conviver com a experiência da dúvida, do inusitado, né? Tudo isso é um peso muito grande. E ele recusa o conhecimento do mundo que é dado por um ser quase que mítico, né? Que aparece assim do nada na estrada de Minas Pedregosa e oferece os significados, os sentidos do mundo assim de mão beijada, sem pedir nada em troca, né? Sem pedir a alma, como acontece lá com o Fausto do Goethe, né? Então, a primeira coisa seria identificar essa metáfora central. Depois, ver qual é o polo de tensão que existe nesse texto, né? E, a partir daí, direcionar um pouco para esses elementos, que são elementos formais, né? Da mesma forma que o formalismo russo, né, a neocrítica trabalha fundamentalmente com elementos formais. Só que o tratamento é um pouquinho diferente, né? Enquanto os formalistas estão muito vinculados à forma pela forma mesmo, né, a forma seca, né, o procedimento e a forma empregada no sentido de criar um desvio da norma padrão, né, da linguagem cotidiana. Então é a forma empregada com o intuito de conseguir a literariedade, né, a diferença, né, daquele discurso para, né, outros discursos mais técnicos, objetivos, enfim. Né? Aqui não, aqui a coisa vai como procedimento estético, né? Como um procedimento a fim de conseguir um resultado, uma consequência no leitor, né? Que é a parte do simulacro. Mas seria análise de todos os elementos que basicamente, né, a gente analisa no formalismo. A imagem, o símbolo, a metáfora, o ritmo, o metro, o ponto de vista, cenário, caracterização, enredo, enfim, tudo, né? Todos os elementos formais do texto serão analisados, né? Mas com esse olhar específico, né? Como é que eles são articulados para criar esse simulacro? Como é que eles alimentam, né, a metáfora universal? Como é que eles dão luz à dicotomia, à tensão, né, que existe em todo o texto? Então isso nos leva né, e aí aqui eu faço uma espécie de súmula conceitual, aos elementos importantes, né, de investigação, né,
do texto literário a partir da perspectiva da neocrítica, né? Ele se preocupava em investigar esses 4 elementos, no fim das contas, né? O paradoxo, a ambiguidade, a ironia e a tensão, né? Todos eles causam desautomatização da linguagem, todos causam estranhamento, né? Ou seja, se avizinha muito do modo formalista de se pensar o texto, né? Mas sempre, né, como eu falo, com uma leve diferença aqui. Bom, o que seria o paradoxo, né? Uma inconsistência entre a expectativa de resposta e a coisa observada, né? Então, um conjunto lá sei lá, de termos te levam a pensar em uma determinada coisa, mas a resposta dada é outra, né? Ou a coisa observada é outra radicalmente, né? Pensar em paradoxo é só pensar na música Índios, né, do Legião Urbana, né? Quem me dera ao menos uma vez, né, entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Então existe uma inconsistência entre a expectativa de resposta, né, um só Deus, e a coisa observada, são 3, né, ou a coisa dada, né? Então existe uma inconsistência entre esses 2 elementos, é o paradoxo. A ambiguidade, quando uma imagem gera sentidos diferentes, né? Sei lá, pousou um urubu na minha sorte, né? Esse urubu pode ser a desgraça, pode ser a morte, pode ser a podridão, pode ser, enfim, muitas coisas, né? Então é uma imagem com sentidos, gerando sentidos diferentes, né? Claro, dependendo do texto, isso pode aparecer de forma potencializada, né? Você tem ali, né, sentidos muito fortes, antagônicos lutando, ou, né, pode ser bem atenuado também. A ironia é quando é uma imagem cujo sentido pretendido é diferente do sentido atual, né? Machado de Assis tem uma obra repleta de ironias, né? Teresa amou-me, não lembro mais por quanto tempo, sei lá, tantos meses e uma quantia de contos de réis, né? Então você tem o sentido pretendido, que é o amor, né? Teresa amor-me, né? É diferente do sentido atual, né? Ela não amou, ela amou o dinheiro, né? Então uma incompatibilidade aí é a ironia, né? E por fim a tensão, que é o estado emocional de suspense que os textos geram. Evidentemente nem todo texto gera esse tipo de coisa, mas quando acontece, o foco da investigação tem que recair um pouco sobre isso, porque as tensões são exatamente o eixo principal, e eu acho que isso aqui é um dos definidores, assim, dos elementos definidores que distinguem um pouco da análise formalista, né? O material coletado é o mesmo, né? A direção para os elementos, né, voltada para os elementos é o mesmo, mas a intenção é outra, né? Então a neocrítica quer investigar outros elementos que não o que torna um texto literário, não. Aliás, isso não tem sentido algum para eles, né? Eles já partem da premissa de que aquilo que está sendo analisado é um texto literário, né? Então a grande preocupação do formalismo russo já não tem mais sentido aqui para os neocríticos, né? Então eles vão para questões técnicas, né, muito precisas, né? Ao invés disso quais são os elementos utilizados no texto literário que causam determinados efeitos de presença de sentido no leitor, né? E essas tensões, né, a análise dessas tensões é um dos aspectos mais importantes, né? Buscar, né, esse estádio emocional de suspense, enfim, de quase que de entrega à obra, né? É um elemento muito importante. Bom, terminamos por aqui, né? Lembrando que os argumentos expostos nessa aula, né, tomam como base um texto que está anexado ao sistema, né, que é do Ivan Teixeira, New Christian, né, que foi publicado na revista Cult no ano de 98. E a ele eu agreguei, evidentemente, outras informações né, pertinentes e que venham a reforçar também os argumentos expostos pelo Ivan Teixeira. Em um momento posterior, assim como fizemos com o formalismo e com o estruturalismo, eu vou postar um vídeo de prática mesmo de leitura, né? Como é que se analisa um texto literário a partir, né, dos fundamentos da neocrítica. Até mais, um abraço.